Pessoal, vocês já repararam que muitas vezes nós, o povo de Deus, somos retratados na Bíblia com uma maneira assim, de uma maneira bem fraca? É assim que Deus nos caracteriza? Frágeis. Este é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Nós estamos fazendo o nosso devocional baseado no Salmo 11. Vamos ler? É Davi dizendo: em ti me refugio, Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro, pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda. Então, a cena aqui, como eu já falei para vocês ontem e anteontem, a cena é a seguinte: Davi é um passarinho, e ele vê os seus inimigos, que provavelmente aqui tem a ver com Saul, naquele período em que Davi estava fugindo de Saul. Davi é um passarinho, e os seus inimigos, Saul, o homem mais poderoso da época, ele era uma flecha, estava com arco e flecha pronto para matar Davi. E aqui então, Davi é uma presa. Davi é uma presa. Davi não é retratado aqui como um leão. Em alguns momentos, Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas, eu desbarato exércitos. Né? Aqui não. Aqui ele é um passarinho. A única coisa que resta a ele é fugir, buscar em Deus o seu refúgio, porque homens mais poderosos do que ele estão caçando-o. Esse é o cenário aqui. Mas isso se repete muitas outras vezes, sabe? Na Bíblia. De Deus retratando o povo de Deus, com essa linguagem mostrando que o povo de Deus é extremamente frágil. Por exemplo, Salmo 23. O que é o Salmo? É o Salmo do pastor. E nós somos quem? Ovelha. Tem um animal mais frágil do que a ovelha? Mais dependente de um guia do que a ovelha? Por isso que o Salmo 23 ali fala do salmista, não é? Do pastor conduzindo a ovelha. Ele nos leva a pastos verdejantes, a gente vai. Ele é meu pastor, nada me falta. Ou seja, ele que me satisfaz, ele que traz o capim, ele que traz o que eu preciso para comer, traz para a ovelha comer. Bondade e misericórdia vão me seguir, ou seja, é o pastor que guia. Está vendo? O tempo todo, o centro é o pastor, é aquilo que o pastor faz. A ovelha é totalmente passiva. É o pastor que é ativo, é ele que conduz, é ele que faz todas as coisas, é ele que protege, é ele que supre, é ele que guarda a ovelha. A ovelha, então, somos nós, eu e você. Olha, veja outra figura que a Bíblia utiliza para retratar a igreja. A igreja, ela é retratada como a noiva, uma mulher. Uma mulher. E aí Paulo vai falando do relacionamento do homem com a mulher. E ele diz assim, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo. Ou seja, é Cristo quem morre pela noiva. A igreja é frágil e o protetor dela é o homem, Jesus, Deus. Essa é a figura que Deus se utiliza, mais uma vez, para retratar quem nós somos. A mulher é fraca e nós somos a mulher, nós somos a igreja, frágil. Veja outro exemplo disso, Jacó. A Bíblia fala que Jacó lutou com Deus e venceu Deus. Como? A Bíblia diz que Deus tocou na coxa de Jacó, ou seja, a parte mais forte, a musculatura mais forte do homem, e Jacó, a partir dali, passou a mancar. E o texto dos livros proféticos diz que Jacó, naquele momento, ele chorou. Que vitória é essa, gente? Que você ganha chorando. Ou seja, de Deus, esse é o único jeito de você ganhar. Você ganha perdendo para Deus. Você ganha perdendo. Jacó sai mancando. Está vendo? A ideia de fraqueza. A musculatura mais forte de Jacó foi tocada. Jacó venceu no momento em que ele foi fraco. Outra figura de fraqueza, seguindo a ideia do pássaro aqui. Paulo, Deus coloca um espinho na carne de Paulo, e Paulo diz que aquilo ali foi para que se manifestasse fraqueza, a fraqueza de Paulo. E assim, então, o poder de Deus se manifestasse na vida do apóstolo Paulo. Outra figura oposta, que mostra a importância de nos vermos como fracos, como de fato somos. Os ricos. A Bíblia diz que poucos ricos se convertem. Por quê? Porque eles confiam na riqueza, eles acham que eles são fortes, que eles não precisam de nada e nem de ninguém. O rico fala com arrogância, diz o salmista, diz Provérbios. Está vendo? Por quê? Porque ele se acha autossuficiente, ele acha que ele é uma espécie de Deus. Agora, um passarinho que está fugindo, ele precisa de refúgio. Agora, uma presa precisa de refúgio. Agora, o predador não precisa. O predador, ele vai atrás daqueles que estão em alguma espécie de refúgio. Então, aquele que se vê como predador, ele não busca refúgio. É o pássaro que busca refúgio, é o caso de Davi. Talvez essa é a sua história exatamente hoje, mas ela é sempre a nossa história. Sempre é a história do povo de Deus, a história daqueles que são pequenos, diante de desafios infinitamente maiores e que estão buscando em Jesus o refúgio e a solução para os seus problemas. Então, muitas e muitas vezes,
É assim que você vai se ver mesmo. Poucas vezes lá como Davi e Golias, você é aquele que vai para cima. Não, às vezes é você aquele que está fugindo e esperando que Deus dê livramento. Então, muitas vezes você pensa que essa circunstância significa que Deus te abandonou, que Deus não está com você. Essa circunstância de fraqueza, que pode ser falta de dinheiro, feiura, falta, é o meu caso aqui, falta de saúde, todas essas circunstâncias, uma perseguição, sabe, e desemprego, enfim, inúmeras circunstâncias em que você se sente ali, sabe, pequenininho, inferior ao seu desafio, que o seu desafio é maior do que você. Nesses momentos, lembre-se, Deus costuma usar isso para revelar o seu poder em nós. O seu poder se manifesta em meio à nossa fraqueza. Então não se desespere. Veja isso como provisão de Deus para você buscá-lo, para você clamar pelo milagre de Deus, para você aprender a depender dele, como Paulo diz em 2 Coríntios, eu já citei para vocês aqui algumas vezes. Irmãos, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, por que Paulo passou uma circunstância que era acima da força dele? Para que ele não confiasse nele, e sim em Deus. Por isso, muitas vezes, Deus está permitindo que você passe por esses momentos, para que você veja a sua fraqueza, e como um pássaro, busque o seu refúgio em Deus. Não desanime, é da fraqueza que Deus vai mostrar força para você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, por cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora, aqueles que estão se sentindo fracos e por isso pensam que isso é a perdição total, mas não é. É quando nos vemos fracos é que somos realmente fortes, porque aí buscamos o Senhor. Ó Deus, provê, assim como o Senhor proveu na vida de Davi, como o Senhor deu uma solução, nós oramos, Pai, livra-nos também, livra-nos do arco e da flecha do ímpio. Ó Deus, faz-nos superar os nossos inimigos e os nossos desafios. Opera o impossível e o sobrenatural nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós, ajude-nos, ó Pai, conceda-nos a Tua graça a cada manhã, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nos fortalece. Pai, enquanto enfrentamos os nossos inimigos, enfrentamos os nossos desafios, fortalece-nos, ó Pai, sê o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia, como de fato o Senhor sempre foi e sempre será. O Senhor é a nossa paz. E eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que a paz do Senhor, que a força do Senhor invada o coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham um dia abençoado, que onde vocês estiverem, que a graça de Deus acompanhe cada um de vocês. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.